O que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Você já se fez essa pergunta? Ou você é como a maioria das pessoas que não se importam com isso, que não ligam para pensar nisso? Algumas pessoas dizem: eu vivo uma vida honesta, eu vivo em paz com todo mundo, não vivo fazendo inimizades com ninguém, vivo cuidando da minha família, trabalhando, fazendo o que é correto. Então, ser salvo do quê? Eu não preciso ser salvo de nada. Outras pessoas dizem: minha vida não é boa, eu vivo doente, eu vivo sofrendo com ansiedades, perturbações. Eu tenho que trabalhar muito para conquistar muitas coisas. Eu tenho que ter uma carreira boa, ter uma profissão boa. Eu tenho que me preparar para o futuro, eu tenho que me empenhar nisso. Então, eu não tenho tempo para pensar em coisas religiosas. Existem coisas mais importantes no que pensar. Então, essas pessoas ignoram que pensar na salvação é a coisa mais importante desta terra. Você tem que se preocupar com isso. Por quê? Porque a sua vida é um sopro. Logo, logo você desaparece. Você pode até pensar que vai viver mais 10 anos, mais 50 anos, ou até mais 100 anos. Mas a sua vida pode durar somente algumas horas. A qualquer momento você pode partir daqui, porque a sua vida está nas mãos de Deus e é Deus quem decide isso. E a palavra de Deus diz que ao ser humano está ordenado morrer uma só vez, vindo depois daí o juízo de Deus. Deus ordenou, Deus determinou, Deus decretou que o ser humano só vai morrer fisicamente uma única vez. E depois da morte, essa pessoa vai ser julgada por Deus. Deus vai determinar se essa pessoa vai para o céu ou para o inferno. Deus, como juiz de toda a terra, como justo juiz, ele tem que julgar o ser humano por suas coisas que ele praticou aqui na terra. Você precisa ser julgado por Deus. Tudo que você praticou desde quando você era criança até agora, Deus irá julgar você. As suas mentiras, as suas maldades no coração, maldades nas ações também. Deus irá julgar você. Então, você tem que procurar um meio de ser absolvido diante de Deus. Você tem que procurar um meio de, quando você está diante desse justo juiz, você ser inocentado. Você precisa procurar um meio. Você precisa ser salvo. Porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e necessitados, carentes estão da glória de Deus. Todo ser humano, ele precisa da graça de Deus, ele precisa do favor de Deus, ele precisa da misericórdia de Deus. Aí você diz para mim: mas eu não sei ler, eu não entendo muito da Bíblia, eu não entendo muito essas pregações, esses ensinos. Eu quero falar para você de um homem chamado Abraão. Abraão, a Bíblia diz que ele morava em Ur dos Caldeus. Era uma região muito idólatra, uma região que adorava muitos falsos deuses. Mas Deus, em um momento na vida de Abraão, Deus chamou Abraão. Deus se revelou para Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, ouvindo essa voz e crendo, Abraão fez o que Deus mandou. Abraão não tinha a Bíblia na mão, porque nessa época não existia a Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés. Abraão, inclusive a história de Abraão, foi escrita por Moisés. Abraão não tinha a Bíblia, mas Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão recebeu uma revelação, mesmo que uma revelação pequena, comparada a todas as revelações que tem na Bíblia, né? Pouca revelação Abraão recebeu, mas ele obedeceu. E pela fé, ele fez o que Deus mandou. Quando Deus disse lá em Gênesis capítulo 15, que iria proteger Abraão, iria recompensar Abraão, Abraão ficou dizendo: Senhor, eu não tenho herdeiro. Como é que eu serei uma grande nação? Como é que o Senhor vai cumprir suas promessas através de mim, se quem vai herdar tudo o que eu tenho é o meu mordomo? Aí Deus disse: não, Abraão, não. No versículo 4 de Gênesis 15, eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, o teu mordomo não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro vai vir de você. E Deus levou Abraão para fora e disse: olha aí para os céus, conta as estrelas. Você pode contar? Abraão provavelmente respondeu não, ou já sabia da resposta. Aí Deus disse: assim será a tua semente, será como as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Abraão creu no Senhor, creu naquilo que Deus disse, naquilo que Deus prometeu para ele. E no versículo 6, a palavra de Deus diz: e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. O fato de Abraão crer em Deus fez com que Abraão fosse considerado justo diante de Deus. Deus declarou que Abraão era justo. Veja que Abraão não precisou praticar obras de caridade, obras de justiça. Abraão não precisou ser obediente, como muitas pessoas estão tentando aí, sendo uma pessoa honesta, praticando obras disso, obras daquilo. Não, fazendo promessas, fazendo tantas coisas, tantos sacrifícios de tolo, né? Mas a palavra de Deus diz que Abraão creu. Quando ele creu em Deus, Deus disse: pronto, Abraão agora é justo. Olha que incrível, olha a revelação das Escrituras. E aqui, Abraão, ele não tinha muito conhecimento das Escrituras como a gente tem hoje, porque ele não tinha toda a revelação que a gente tem. Abraão, ele creu em Deus e ele não precisou saber disso. Saber: olha, Abraão, você é justo e agora você está salvo e agora você vai para o céu. Não. Abraão confiava tanto em Deus que ele já vivia uma vida confortável, ele já vivia uma vida tranquila na presença de Deus e ele sabia que Deus era poderoso para guardá-lo. E Deus decretou: você é justo agora. Deus decretou que Abraão era justo. Só que o fato de Abraão ter sido salvo naquele momento em que ele creu, não significa dizer que Abraão não tinha que obedecer. No versículo 2, ou melhor, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o finalzinho, Deus diz para Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Seja perfeito, seja justo, seja santo.
Obedeça a minha palavra. A verdadeira fé leva você a obedecer a palavra de Deus. A verdadeira fé leva você a procurar ser perfeito a todo momento. Então, guarde essa palavra no seu coração. Você tem que crer nas palavras de Deus. Abraão não tinha a Bíblia. Abraão não tinha toda a revelação que a gente tem hoje. Mas ele creu naquilo que Deus dizia. Ele creu naquilo que Deus revelava a ele. E por isso ele foi salvo. Então, nós temos hoje a revelação de Deus, que é a Bíblia Sagrada. E você tem que crer naquilo que está escrito. Você tem que deixar de lado aqueles pensamentos, aquelas ideias formadas que você já tem, sobre o que você acha que é certo ou acha que é errado. Não, você tem que passar a aprender com a Bíblia, aprender o que é certo, aprender o que é errado para você se desviar do erro, aprender com a Bíblia e confiar na Bíblia, confiar no que está escrito, porque se você crê na palavra de Deus, você será salvo. E se você realmente crê, você vai obedecer ao que está escrito na palavra de Deus. Porque quem crê de verdade obedece. A Bíblia diz que a fé verdadeira, ela é uma fé viva que faz com que você pratique boas obras. Mas você precisa entender que a salvação não vem das obras que você pratica. A salvação vem pela fé em Deus. E essa fé verdadeira, ela produz em você boas obras. Obras que são produzidas pelo Espírito Santo que habitará em você. Então, creia em Deus, creia na sua palavra, confie na palavra de Deus e você será salvo. Que Deus te abençoe.